todos os pontos das nossas aulas, o que é primordial para a prova de vocês do dia 31, tá? Semana que vem a prova prática, no mesmo molde que nós fizemos na outra vez, tá? Também mesmo horário, 9 horas, chega, faz a prova prática, sorteio, faz a prova prática, acabou, tchau. Aqui, depois do dia 31, vamos fazer a prova teórica também às 9 horas, tá? E aí no mesmo molde. Para a prova teórica, como vocês viram, é cobrado de vocês, por mais que seja tem um monte de coisa aqui escrito. De tudo isso aqui a gente tira as 10 questões. Muitas coisas, como eu falei, são interligadas, né? Então a gente vai dar uma passadinha desde o início lá do que é emergência para urgência até o final aqui do curso. Que assim, já aproveita, já revê o conteúdo da prova e já revê também o que vocês de repente esqueceram nesse meio caminho, tá? Então vamos lá. Para poder para que vocês possam iniciar, né, vamos dizer assim, o atendimento, vocês saberem o que é uma emergência, o que é uma urgência, né? A emergência é aquilo que não pode esperar, que causa um risco ao sistema como um todo, da vítima, do paciente, um grande sangramento, uma parada cardíaca, um parto, o bebê já está nascendo ali, não vai ficar esperando, os dois, né? Não vão ficar esperando, tá? Quando está no início das contrações, não, mas já praticamente por ano já é emergência, tá? Um sangramento na própria gestante, não importa a idade gestacional, não é para sangrar. Um sangramento também é emergência. Mesmo que isso chegar lá, depois ver que está tranquilo, mas é emergência do mesmo jeito, tá? Urgência também é algo muito importante, mas ela pode esperar um pouquinho mais. Não é um dia inteiro, um pouquinho mais. Por exemplo, uma fratura simples. Você caiu, quebrou o braço, dá tempo de pegar você aqui, socorrer e você chegar no hospital e fazer o raio-x, ver se vai ter que operar, se vai mobilizar. Dá tempo. Você não vai morrer por você se levar 1 ou 2 horas de engessar seu braço. Lógico, cuidar da dor, fazer tudo aquilo que a gente vai falar depois ali na frente. Mas dá tempo. Já uma vítima de parada cardiorrespiratória, se você demorar 5 minutos, pode ser que ela não volte mais. Se você passa de 4 minutos, ele começa a ter lesões irreversíveis no cérebro. Então, o que é emergência tem que ser rápido, muito rápido, sem esperar. O que é urgência pode esperar um pouquinho. Nós temos alguns casos de urgência, como a gente já tratou aqui no curso, por exemplo, uma crise de apendicite. Se o apêndice ainda não rompeu, dá tempo de fazer medicamentos, aguardar a regulação do próstata para transferir para um hospital que tenha centro cirúrgico, né? Se o apêndice rompeu, não, é uma emergência para ter que resolver, dá um jeito de resolver aqui na hora, tá? Mas beleza, a gente já definiu o que é emergência e o que é urgência. O socorrista no APH, ele também tem que ter esse discernimento, ele também tem que saber o que é e o que não é para tomar a melhor decisão. Até mesmo tem 2 situações de emergência simultâneas. Se você está sozinho, você vai ter que definir qual é mais emergente do que a outra. Como já dei o exemplo para vocês, de alguém com um sangramento arterial e o outro em parada, e você está sozinho, você socorre quem? Quem você socorre? Sangramento. Se você for dar parada primeiro, o sangramento vai parar também. Aí você vai ter 2 paradas. Quem garante que a primeira que você atendeu você trouxe ela de volta? Eu não estou falando de um cortinho, estou falando de um sangramento importante, um sangramento arterial, uma amputação de membros ou algo muito mais grave. Lógico, o cara caiu, está com um corte, está sangrando um pouco lá, tranquilo, dá para esperar que você vai atender a parada, isso é óbvio.
Mas se um paciente com uma vítima, no caso, com um sangramento muito importante, está lá jorrando sangue, você vai ter que conter, senão ele vai morrer mais rápido. Tá? Então, você vai conter, se você tiver ajuda, óbvio, não vai ficar tratando. Se está só você sozinho, você vai priorizar o que é mais emergente, que é o que a gente vai ver daqui a pouco aqui, ó. Por isso que tem uma ordem. Por isso que o X do controle do sangramento é primeiro. Vai conter o sangramento, conteve, você vai atender a parada. Tá? Você vai aumentar a chance de sobrevida de pelo menos um dos dois. Se você partir direto para a parada, pode ser que você não salve nenhum dos dois. Tá? Então, até que o atendente, o socorrista do APH, ele tem que saber diferenciar aqui. Ah, tem um com uma fratura, tá? A perna está virada do avesso, caindo para cá. Geralmente acidente de moto acontece muito isso. Mas o outro está com uma fratura exposta. Qual é mais prioridade? Fratura exposta. Tá? Então, tudo isso a gente tem que avaliar também. Tá? A função do socorrista do APH, a principal função dele é garantir que a vítima consiga ter um bom atendimento no suporte básico de vida, para que ele possa ter uma chance de chegar ao hospital para ter um suporte avançado de vida. A nossa função no atendimento do APH é melhorar a condição dele, para que ele possa ter esse atendimento mais especializado lá no hospital. Que dê tempo de chegar no SAMU, dê tempo do SAMU levá-lo até o hospital. Né? Para isso, para esse atendimento ser tão efetivo, a gente tem que seguir protocolos. Os protocolos são fundamentais em tudo na vida, mas principalmente no atendimento de emergência. Quem trabalha em hospital, o hospital também tem seus protocolos. Quem trabalha na indústria, você fazendo qualquer coisa, também tem protocolos a ser seguidos. Lá nas Forças Armadas também tem protocolos. Você sabe quando acontecer algum evento adverso lá dentro, vocês têm uma ordem para seguir, não tem? Tem. Se alguém tentar pular o muro lá para dentro, que é um maluco, vai ter alguma coisa que vocês têm que fazer. Vocês têm um protocolo a seguir. Né? Assim como quando você está escalado para plantão, o protocolo você não pode sair para dar um rolê na rua. Não, tem os horários certinhos, intervalo, tudo. Exatamente. Ah, eu estou de plantão, é sábado. Tem ninguém, passa nem na rua ali. Vou deixar o museu aqui de lado e vou ali comprar um refrigerante no boteco. Pode fazer isso? Certeza. Por quê? Porque você está descumprindo o seu protocolo de trabalho. Né? Qualquer profissão tem seus protocolos. Na emergência não é diferente. O nosso começa pelo qual? Cinemática da cena e do trauma. Primeira coisa que o socorrista tem que fazer: verificar se a cena é o quê? Segura no traseiro do paciente. Exatamente. Se ela não for segura, Não possa ser feito. ou você torna ela segura se for possível, se não for possível, você pede ajuda e aguarda, certo? O exemplo do incêndio: está pegando fogo aqui na sala de aula, está a Juliana lá no canto, só ela, mas está caindo um pedaço do teto, tudo. É seguro para eu passar para chegar até ela? Infelizmente, eu vou chamar o corpo de bombeiros e vou tentar aguardar. Se eu tiver, aqui nós temos mangueiras, dá para a gente pegar lá e ligando e tacando água, dá para a gente fazendo isso. Tem os alunos do bombeiro civil que vão ajudar também, mas não tem como eu sozinho enfrentar as chamas para socorrer a Juliana. Não tem o que fazer. Então, na cinemática da cena, a gente avalia, chegou no local, a primeira coisa, verificar se é seguro, tanto para mim quanto para a vítima. Se não for seguro, o que vai acontecer comigo? As vítimas. Seremos duas vítimas. E vai ter alguém para socorrer? Não. Infelizmente, morreremos abraçados os dois. Ali. É o exemplo da pessoa que pula no muro da casa dos outros, tem dois pitbulls. Um pega no braço, pega na perna e fica uma brincando de cabo de guerra com a pessoa. Aí você vê e fala: eu vou lá. Você pula e vai largar a pessoa para brincar de cabo de guerra com você. Teremos duas vítimas atacadas pelos pitbulls. Pitbull, antibalha, pastor alemão, o que quer que seja. Tá? O que você vai fazer? Não tem o que fazer.
liga para a polícia e para o corpo de bombeiros, que vão ter que imobilizar o cachorro, né? Seja com dardo, seja laço. A minha rua teve um cachorro solto lá, estava mordendo todo mundo, doidão. Chamaram os bombeiros passaram igual boi, com as duas patas da frente e de trás e vai para cima. Teve que ser os bombeiros para laçar o cachorro. Eles têm técnica para isso. Levando lá a porta, laçar a polícia, ele colocar para ninguém ficar passando por ali, o cachorro estava andando, lá e para cá, já tinha mordido o cara 2 vezes, mesmo cara 2 vezes. E aí o pessoal tentou amarrar o cachorro, não deu, sei que foi mal fuzoeiro. Mas o bombeiro foi lá, laçou e levou embora. Aí ele passou nós, né? A cinemática era assim, então a gente avalia, né? Se a cena é segura ou não. Na parte do trauma, que é a parte da biomecânica do trauma, a gente avalia o que causou aquilo. Como que a vítima chegou àquela circunstância. Por exemplo, você chegou, está andando na rua, você vê a pessoa cair. Tá, mas ela caiu de algum lugar, ela tropeçou e caiu, ou ela foi jogada de algum lugar e estava. Por que isso é importante saber? Dependendo de como foi esse trauma, também é nosso atendimento. Se ela simplesmente já estava andando, teve uma síncope, um mal-estar e desmaiou. Pode ser um monte de coisa, pode ser uma queda de pressão por, sei lá, não se alimentou direito, uma hipoglicemia, pode ter sido um AVC, pode ter sido, sei lá, um mal-estar por algum outro motivo, um nervoso que já estava passando e desmaiou, ou até mesmo a outra pessoa caiu até a cabeça, não sei. E se ela caiu de uma altura? Ela caiu, você vê lá, está caída, está em cima da perna dela, está em cima da perna dela. Se ela caiu de lá da altura, você não pode imobilizá-la, você não sabe que ela está para baixo, você sozinho, vai ter que ter ajuda. Então a parte do trauma nos é importante saber da cinemática do trauma. O que causou esse trauma? Poxa, foi um atropelamento. Ela estava atravessando a rua, o carro, a moto acertou e ela caiu na calçada. Então você já sabe que é uma vítima de politraumatismo. Politraumatismo. É uma vítima ao qual você já sabe que vai dar muito trabalho. Que você sozinho não tem como você resolver aquela situação. Às vezes ela está lá caída, está até acordada, mas está confusa, ela tenta se levantar. Eu estava até conversando com os alunos da semana. O primeiro instinto que alguém que leva sofre um acidente, tudo, toma uma facada, é levantar e sair da situação. Isso por conta dos estímulos de hormônios, né? Exatamente, cortisol, adrenalina. O cortisol, que é um hormônio nosso liberado, ele libera geralmente quando você está numa situação de risco, de um grande nervoso. Ele tem o que nós chamamos de mecanismo de luta ou fuga. Você passa por um vento muito grande, quando você está vindo lá quem pega trem aqui, tem uma estação aqui na 12 de outubro, lá para de baixo. Você que estava à noite, vai lá pegar o trem na lata de baixo, aí tem um túnel. Aí você vai chegar na metade do túnel, você olha para frente, tem um cara com a camisa do Corinthians. Aí você fala, vou voltar. Você olha para trás, tem outro. Aquilo já te dá adrenalina, entendeu? Aí você fala, agora lascou. Aí vem aquela injeção de cortisol, que é para te dar energia. Fala, ou você fugir, ou você enfrentar os dois elementos que estão vindo na sua direção. Aí é difícil, entendeu? E nas situações de acidente também ocorre isso. Também tem essa questão da pessoa que está em atendimento querer realmente levantar, querer realmente sair daquela situação. Por quê? Porque ele está com aquela energia. Então, nós, o que estamos no socorro, nós temos que também controlar essa energia dele. Calma, fica deitado. Pode ver, tem muito vídeo de motoqueiro que sofre acidente, os outros já chegam e falam, não levanta, fica aí deitadinho, deita. É isso. Então levantar.
Às vezes ele nem tem condições de levantar, ele está com uma fratura na perna, na pelve, mas ele está tentando. Só que quanto mais ele se mexe, mais ele se movimenta, ele pode piorar a situação dele. Se ele tem uma lesão de coluna, pode até não ter tido um trauma completo, só uma parte de uma vértebra, mas aí piora. Então por isso que a cinemática do trauma também é importante. Feita a cinemática da cena e do trauma, a gente vai fazer o nosso protocolo do XABCDE, que tem que ser feito de forma completa e sequencial, do X até o E. Então vamos lá. O X é o controle de hemorragia, o quê? Externo. Externo, examinante. Externo, muito bem. Examinante, externo. Hemorragia externa, como o próprio nome diz, é aquilo que a gente está vendo em grandes quantidades. Não é uma hemorragia simples, é uma hemorragia em grande quantidade. Tá? Tem, beleza, vamos contê-la. Conteve, segue adiante. Não tem, segue adiante também. Vamos para o A. Vias aéreas. Isso, abertura de vias aéreas e controle da cervical. No controle da cervical nós temos. Primeiro vai o controle da cervical, depois. Não, calma, vou explicar. Não trocou. Calma aí. Tem prioridades dependendo da situação. É o que eu falo aqui da emergência, calma aí. Mas é a atualização. Você viu na live, né? Muito bem, viu? Assista a minha live. Se vocês estivessem assistindo minhas lives, vocês vão estar uma passar o terreno na prova de vocês. Né? Controle da cervical feito com a manobra de thrust. A manobra de thrust ajuda na abertura de vias aéreas. O que mudou, que é o que eu falei na última live, inclusive, live de dezembro. O que mudou? Mudou o quê? Até finalzinho de novembro era dessa forma, em qualquer situação. Mudou agora para a seguinte situação. Se tem um se bem grande, tá? Se nessa avaliação você está lá fazendo a manobra de thrust, mesmo assim esse paciente não está conseguindo respirar, esquece a manobra de thrust, muda para a manobra de chin lift, eleva-se para que ele melhore as vias aéreas, para ele consiga respirar. Ah, mas e a coluna? O que foi visto agora? A manobra de thrust serve para você estabilizar a cervical e evitar lesões, né? Só que se ele não respirar, ele vai morrer do mesmo jeito. Aí vai ficar com a coluna boa, mas morto. Então, se ele não está conseguindo respirar, esquece se a manobra de thrust prioriza a abertura de vias aéreas. Por isso que eu falei, viu? Essa é a alteração que teve. Ou seja, só elevar mesmo. Só elevar. Mas isso se ele não estiver respirando, não tiver com uma dificuldade muito grande de respirar. Caso contrário, mantém-se como era, tá? Só vai mudar se realmente tiver essa situação. Ou seja, é uma exceção da exceção. Por isso que você tem que saber avaliar o que é uma emergência. Tá ok? Vamos para o B. O B é o quê? Boa ventilação. Isso, Juliana, muito bem. A Juliana respondeu ali mentalmente. Ela estava ali, ela falou para mim, ela olhou para mim e falou: é isso aí. Boa ventilação. Calma que saiu, eu esqueci esse aí. E dessa boa ventilação a gente avalia também a possibilidade de engasgos, né? E aí nós temos que observar a parte de murmúrios ventilatórios, né? Para saber os sons ventilatórios, né? Os ruídos ventilatórios. Ah, que você tinha mencionado até do ronco. Isso, muito bem. Dos ruídos adventícios. O que a gente espera nesse momento, qual o ruído que a gente espera ouvir? Como ele falou, você espera não ouvir, né? Na realidade, né? Mas se tiver, serão roncos, que vai indicar uma obstrução parcial. Tem uma obstrução parcial? Ou abre a boca da pessoa, não está condicionando, você pode abrir, abre a boca, às vezes você consegue até ver. Alguma coisa que está mastigando, coisa, tira. É uma dentadura que deslocou, tira a dentadura. Não tem nada, não tem nenhuma obstrução aparente, nós avançamos para o C, que é
circulação, verificação de pulsos em grandes artérias, que vocês falaram agora há pouco. Esqueci até o nome de novo. Oi? Esqueci o nome de novo. Carótidas, isso. Exatamente, fica lá. Carótidas. E também a gente verifica o que? Novamente, a parte do sangramento, se tinha algum sangramento, se voltou a sangrar ou não, se não está ok. E também sangramento interno. Como vocês já aprenderam, a gente pode falar agora. O sangramento interno, a gente tem várias maneiras de identificar, mas a mais simples é a presença de sinais de choque que não são compatíveis com nada que você esteja vendo. Por exemplo, ele não tem um sangramento aqui, aparente, mas ele está com sudorese, ele está com a pele úmida, pele fria, suor já pegajoso, assim, geladinho, sede excessiva. Isso pode ser um indicativo de uma hemorragia interna. Tá, eu vou fazer o que na hemorragia interna? Acelerar o atendimento, porque tem que chegar logo no hospital. Hemorragia interna, não tem nada que a gente possa fazer para contê-la fora do hospital. Não tem. O que nós podemos fazer, se há um indicativo, é tentar acelerar ainda mais esse atendimento para que ele chegue o mais breve possível ao hospital. Tá? Não tem, ou tem, vamos para o D. D é o quê? Isso mesmo, avaliação neurológica. É outro que está me respondendo pela mente, tá vendo? Avaliação neurológica. Tá vendo? Avaliação neurológica. Avaliação neurológica, nós podemos fazer o mais simples, que é o AVDI, lembra? O paciente está acordado, sabe onde ele está, quem é ele, o que aconteceu, está alerta. Não, ele está lá com o olho fechado. Quando você fala, senhora, ele abre o olho e dá uma mexida, está respondendo estímulo de voz, verbal. Não está, você chamou ele está lá, entendeu? Você faz estímulo doloroso, pode apertar o dedinho, nós os dedos aqui na região torácica, ele vai nem cedo se mexer. Estímulo doloroso, não está se mexendo, não está respondendo a nada, está inconsciente, possivelmente um traumatismo crânioencefálico grave. Tá? E vamos para o E. O E é a exposição da vítima. Cortaremos, se for necessário, peças de roupa para identificar possíveis lesões, com critérios, para deixar ninguém sem roupa no meio da rua. Tá? E também prevenção de hipotermia. Lembra daqui do sangue externo ou do interno? A hipotermia vem acompanhada com a queda de volumes. Então, a gente tenta cobrir essa vítima. Podem ver que os resgates sempre vêm, pode estar o som que for, coloque-se aquela manta térmica por cima. Não tem, pode ser uma blusa, o que tivermos à mão. A cinemática da série do trauma de ABCDE completa a nossa avaliação primária da vítima no acidente. Tá? O socorrista do APH só faz a avaliação primária. A secundária só o pessoal do SAMU, ou enfermeiros ou técnicos de enfermagem. Tá? O socorrista leigo só faz até a avaliação primária. Isso para o atendimento individual aqui. Quando temos muitas vítimas, casos de tragédias, caiu um prédio, desabamento, deslizamento de terra, incêndio, temos 3, 4, 5, 20, 30 vítimas, nós temos um protocolo chamado START. Ele também identifica-se com base em cores, lonas coloridas, para que separe as vítimas. Para que separar essas vítimas? Para acelerar o atendimento delas, para que não fique um encavalando o outro, para ter espaço para atendimento. Então, normalmente quando tem uma grande tragédia, um prédio pegando fogo, pode ver que o quarteirão fica isolado. Por isso isola o quarteirão para quê? Para ter espaço para que faça esse protocolo, para as ambulâncias poderem entrar também, pegar as vítimas e levar embora. Esse protocolo é dividido em cores. A lona vermelha, pacientes, vítimas,
em emergência. Que tipo de emergência? Aquilo que não pode esperar, uma parada, uma hemorragia, um TCE grave, uma perfuração de objetos, por exemplo, uma barra de ferro para atravessar alguém, algo muito grave que corre risco desse paciente ir a óbito. A lona verde é a seguinte, a amarela é a seguinte, é a de urgência, também é grave, mas pode aguardar até 1 hora. Por exemplo, uma fratura simples, uma luxação, uma pessoa que tem um TCE leve, até mesmo uma fratura de pelve, né? É muito grave, mas pode aguardar um pouco para ser transferido, né? Aí vem a verde, que são vítimas com escoriações, com lesões mais leves, pequeno entorse, por exemplo. Algumas até podem deambular mesmo e auxiliar as outras que estão piores, se for o caso, né? E a lona preta ou cinza, em alguns lugares é colocado cinza, mas normalmente é preta, que é quem? Para aqueles que são óbitos confirmados ou já na iminência do óbito, né? Aí vão aguardar o resto do atendimento para fazer o trâmite das aulas dos corpos, tá? Nos atendimentos, você pode se deparar também com uma possível parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória é identificada em 3 momentos: a ausência a inconsciência, né? A ausência de movimentos respiratórios e a ausência de pulsos aonde? Grandes artérias. Preferência a gente verifica carótidas, tá? Tendo esses 3 elementos, nós temos uma PCR, uma parada cardiorrespiratória. E aí, nós vamos atuar com a RCP, que é a reanimação cardiopulmonar. Você está atendendo alguém sozinho, você vai fazer de 100 a 120 compressões por minuto, de forma ininterrupta. Tá? Eu tenho DEA, eu estou num lugar que tem DEA, por exemplo, no shopping. Antes de eu iniciar, já vou com DEA, já conecto o DEA na pessoa, ligo o DEA e inicio o atendimento. Tá? Eu tenho alguém para me ajudar que tem um AMBU, por exemplo, no próprio shopping, tem AMBU, tem equipamento, tudo. Então, eu vou mudar, vou fazer 30 compressões, mais 2 ventilações. E a ventilação do DEA. E o DEA, junto ali. O que muda aqui também? Aqui eu falei que é de 100 a 120 por minuto. Aqui eu falei 30 por 2. Quanto tempo leva esses 30? Vai levar no máximo 1 minuto também, mas é que é bem menos, então é mais rapidinho. Faz as 30 compressões, vem o colega, faz as 2 ventilações, verifica pulso. Voltou, lateraliza o paciente, observa até chegar ao resgate. Não voltou, continua. Tem o DEA vai fazer a verificação se há necessidade de dar choque ou não a cada 2 minutos. Quando ele for dar de forma automática, quando ele for fazer a verificação, ele vai te avisar para você se afastar da vítima. Tá? Se chegar a equipe médica e essa vítima for entubada, volta novamente a ser de 100 a 120 compressões por minuto, mais uma ventilação a cada 6 segundos. Só quando a vítima estiver com uma via aérea avançada, ou uma intubação, no caso, né? Você sozinho sempre vai priorizar compressões. Não há necessidade, não se faz respiração boca a boca, tá? Há muito tempo. Bom? Pergunte. Tudo bonitinho, né? Então vamos lá. Falamos
das definições de emergência, das funções do socorrista, da avaliação primária, cinemática da cena do trauma, falamos do XABCDE, do protocolo START e do PCR da ICP. Temos outro protocolo de atendimento que é para desobstrução de vias aéreas, engasgo. O engasgo tem um nome técnico de OVACE, obstrução de via aérea do corpo estranho. As ováceas podem ocorrer em qualquer pessoa de qualquer idade, não importa, desde um bebezinho recém-nascido até um idoso. As manobras houveram uma mudança também do ano passado para cá, de outubro para cá. Antes, nós fazíamos o engasgo, nós fazíamos apenas a manobra de Raynaud. Agora, aqui no Brasil, a manobra de Raynaud chama-se manobra de desengasgo. Tá? E antes fazia-se apenas essa manobra, que consistia em você pegar a sua mãozinha, fechá-la, posicioná-la aqui abaixo do externo, você abraçando a pessoa pelas costas, a outra mão por cima, você numa posição de controle, apertando e puxando para cima em formato de um shot. O que mudou? Essa manobra continua existindo, mas primeiro você vai fazer 5 pancadas nas costas, com a parte dura da mão, seja em adulto, seja em criança. Lógico que em criança você tem que medir a sua força, você não vai fazer na criança com a mesma força que você faz no adulto. O que mudou na criança até 1 ano de idade? Antes fazia-se 2 dedos ao Raynaud, você virava diferente e fazia 2 dedos. Agora você faz com os dedões. Pega assim. A criança a partir de 2 anos de idade você faz com os dedos. A partir de 5 anos com a mão. Crianças maiores igual com adultos, quando você vai fazer uma ANCP. O Raynaud continua sendo feito no adulto da mesma forma, ou no desengasgo. Faz primeiro 5 pancadas nas costas. Faz as 5, se desobstruir, beleza. Se não, faz a manobra. Não desobstruiu, novamente 5 e as 5 manobras, até desobstruir. Ou, se a pessoa perder a consciência. Se ela perder a consciência, o que a gente faz? RCP. Se a pessoa perder a consciência, a gente deita a pessoa e inicia-se a reanimação cardiopulmonar. Com a pessoa inconsciente não adianta continuar com a manobra. Primeiro, você não vai conseguir. Tem como segurar. Segundo, pode causar mais lesões na pessoa. Então, engasgou, não desobstruiu, perdeu a consciência, deitamos o paciente, a vítima, e realizamos a RCP. Muitas das vezes ela desobstrui durante as primeiras compressões. Se não desobstruir, vamos continuar fazendo até chegar ao socorro. Tá? Mesmo protocolo ali. Então, o que mudou? A nomenclatura, aqui no Brasil, a gente passa a usar manobra de desengasgo e, geral, antes de fazer a manobra de desengasgo, 5 pancadas nas costas, entre o externo, mais ou menos por aqui. Tá? 5 pancadas. Lógico que não é para agredir a pessoa, tá? Para bater firme, mas tem que ter noção. Ok? Beleza. Vamos para os choques, né? Choques. Que nós vamos tratar principalmente aqui, ó, choque hipovolêmico, choque cardiogênico, anafilático e séptico. O choque hipovolêmico, ele diz o quê? Diminuição de volume circulante
sanguínea, que muitas vezes pode ser até por desidratação. Por exemplo, você pega aquela virose da praia, vômito e diarreia constante, você não vai no médico, também está em casa e se hidrata, você pode evoluir com choque hipovolêmico rapidinho. E é rapidinho mesmo, não é um mês para levar isso não. 2, 3 dias, dependendo da intensidade. Se você não tem por líquidos em casa ou for no hospital, você pode evoluir com choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico ele é grave. Se não tratado, ele pode evoluir até para uma parada cardiorrespiratória. A diminuição de volumes circulantes vão afetar funções renais, funções neurológicas e funções cardiológicas também. Tá? O choque hipovolêmico é a nossa preocupação aqui também, ó. Aqui no X e aqui no C. Por isso que o protocolo do XABCVR começa com a avaliação da hemorragia externa. Tá bem? A pessoa fica grávida e começa a passar mal. Está passando mal, tá? Só enjoado. Tá ok? Enjoado. Tá, você está com cara que vai. Qualquer coisa, pode ir, tá? Normal, relaxa. Quando é gêmeos é dobrado. Não é. Fica tranquilo. Mas por isso que a nossa acidente começa com X. Porque o sangramento excessivo vai levar ao choque hipovolêmico. Uma artéria rompida, por exemplo, uma femoral, que é extremamente calibrosa, você perde 1 litro de sangue assim, ó, rapidinho. Tá? Um adulto tem em torno de 6 litros, 6 litros e pouquinho, um adulto. Que depende muito da condição física do tamanho, do peso, mas em torno de 6 litros mais ou menos. Você perde 1,5 litro, é 1/4 do sangue que você tem circulante. É coisa pra caramba, né? Aquela garrafa ali tem 1 litro. Se perder essa garrafa aqui de sangue, você passa mal. Você vai doar sangue, são 400 ml mais ou menos de doação de sangue por aí. Não tem gente que desmaia, fica fraco, desmaia. 400 ml, que é controladinho, gotinha por gotinha, não é assim, jorrando. Leva quase 1 hora para fazer a coleta, né? Imagina você perdendo todo aquele sangue rapidinho, minutos. Choque cardiogênico. O choque cardiogênico, como o próprio nome diz, envolve o sistema cardiocirculatório. Ele pode ocorrer também pelo choque hipovolêmico, pode ocorrer por lesões diretas, traumas diretos na região torácica que atinjam o coração. Aqui, ó, quando eu for falar do tamponamento cardíaco, uma das consequências do tamponamento cardíaco é choque cardiogênico. Já até vou pôr aqui, ó. Uma das consequências do tamponamento cardíaco, a primeira é choque cardiogênico. A segunda, parada. Tá? Então, o choque cardiogênico tem envolto a traumas torácicos que atinjam a região do coração. Pericárdio, miocárdio, endocárdio, alguma válvula. Choque anafilático. Choque anafilático tem a ver com uma reação de alérgica, né? Reação alérgica pode ser a alimentos, medicamentos, animais peçonhentos, que tem veneno, né? Abelha. Tem gente que é alérgica a muita coisa, amendoim, camarão. Qualquer coisa que te cause uma alergia exagerada, porque isso é uma resposta exagerada a uma alergia. Por exemplo, a rinite é um processo alérgico. Se você fosse ter um choque anafilático se eu tivesse uma crise de rinite, eu já teria morrido há muito tempo. Para a alegria de vocês. Não, mas eu continuo aqui, porque eu sou ruim, eu vou ficando, entendeu? Mas o choque anafilático nós podemos reparar em várias situações. Você está, às vezes, marca lá,
churrasco na casa de um parente seu que você faz mó cara que você não vê. Aí você vai lá. Aí tem até uns parentes que você nem conhecia. Ela chega, vai comer um bolo, o bolo tem nozes. E nem sabia que era alérgico a nozes. Qualquer tipo de nozes, tá? E come, daqui a pouco ele começa a tossir, começa a ficar vermelho, o olho começa a lacrimejar, começa aquela crise de ansiedade, não estou conseguindo respirar direito, isso aqui. Choque anafilático. Você tem algumas opções. Se ele já sabia que tem o medicamento dele, você tenta dar a medicação dele e leva ele para o hospital. Se ele não sabe, tem que levar para o hospital direto, tá? Não tem o que fazer. Só um momentinho. Dá uma pausa aqui. Então, aí você vê. Voltamos no intervalo comercial. Aí você vê. Você tem a opção, você tem a medicação dele, você fazer a medicação, ou você, que é o mais correto, seria você ir o mais rápido possível, nem que seja um posto de saúde. Não precisa ser um hospital, no posto de saúde eles têm medicamentos para reverter. O choque anafilático é muito complicado. Muito complicado. Se for uma picada de animal peçonhento, não tem o que fazer. Tem que tomar o antídoto. Né? Uma picada de cobra, tem que ter um soro antiofídico correto. E tem que ser muito rápido. Muito rápido. Né? Tanto que até quando você chega no pronto-socorro, falar, foi picada de escorpião, picada de cobra, eles querem que você diga mais ou menos como é que é o animal, né? Para eles terem ideia de qual é o antídoto correto a ser administrado. Tá? Choque séptico. O choque séptico ele causa o que nós chamamos de sepse, que é uma infecção generalizada, que aí você pensa que tem que ser um evento assim, absurdo, alguma coisa muito grave. Não. Vai lá, você tirar os cravinhos do seu marido, escrever aquela espinha nas costas dele, com essa sua mão suja, já é o suficiente para causar um processo infeccioso, que vai para a corrente sanguínea, de repente se espalha e a pessoa morre. Vai a Juliana no dentista. Aí o dentista não esterilizou direito os aparelhos, capaz de tirar o dente do siso, por exemplo. Contamina lá, como aconteceu com a moça no passado. Ela tirou o dente do siso numa sexta-feira, ficou um inchadão desse tamanho, doente, fim de semana todo, mandou o WhatsApp para a dentista, que falou, não, é normal, é normal. Aí identificou, aí no domingo ela foi no pronto-socorro, aí deram um remédio qualquer para ela, falaram que ela tinha que procurar um bucomaxilo, que tinha lá na instituição. Aí ela foi para casa, muita dor, sem conseguir dormir, tomando analgésico. Foi para o hospital, descobriu que ela estava com uma infecção generalizada, um choque séptico, internou, morreu. Por um dente. Então não precisa ser um evento tão grande, diga-me. A mãe da minha amiga fez a mesma coisa. Ela ficou, acho que foi uns 3 meses internada, ela só deu outra questão mesmo, né? Mas não precisa ser nada tão. Não precisa ser nada tão grande não, gente. Uma unha encravada, você ir lá fazer as unhas no salão e não ter o autoclave para esterilizar. Não precisa ser nada muito grande não. Quando falam que a pessoa morre de choque séptico, vamos pensar que o hospital fez tal coisa. Às vezes até é. Mas muitas das vezes surge de coisas banais. Uma cutícula que você foi tirar e o alicate está contaminado, espremer a espinha, o cravo, o dente. Às vezes nem precisam fazer uma cirurgia de siso, um dente inflamado. Aí a bactéria desce, pode ir para o coração, pode ir para o pulmão. E aí vai espalhou. Tá? Então, acontece muito isso. Tá? O choque séptico ele é um pouquinho mais lento para você identificar do que o anafilático. O anafilático é mais rápido. Bem mais rápido. Às vezes a pessoa tem crise alérgica de alguma coisa, fica só empipocado. Por sorte, só empipoca. A bolinha faz marca. Eritemas e tal, aí toma um antialérgico e melhora. Ótimo.
Mas você pode ter fechamento da passagem de ar. E aí? Aí é doce. Beleza? Paz? Como vive? Firme e forte? Ótimo. Convulsões, olha aí que vocês adoram. Convulsões. As convulsões são causadas por questões neurológicas. Nós temos diversos tipos de crises convulsivas. As mais conhecidas são as epiléticas. A pessoa já nasce com ela, vai tratar o resto da vida. Mas no nosso caso aqui, do APH, é muito comum nós depararmos com crises convulsivas causadas por eventos externos, traumas diretos de cabeça, febre em crianças e idosos, acidentes. Geralmente no APH, as crises convulsivas nunca são tipo, é um problema já crônico da pessoa. Geralmente é envolto a um problema acontecido naquele momento. Ingestão de bebidas alcoólicas em excesso. Estamos chegando no carnaval. Está pertinho já, vai para menos de um mês para o carnaval. Exatamente, você faz exatamente um mês para o carnaval. De menos de um mês, uns 20 e poucos dias. O povo começa, bebe, aí cai e começa a convulsionar. Você fala, não, o que foi? Vai ter que entender do mesmo jeito, mas é por conta do excesso de bebida, drogas também. Tá? Tivemos o caso lá do ator lá do Big Brother, todo errado o atendimento. Demoraram uma vida para chegar alguém lá para ver o cara caído lá, né? O outro gritando, puxa a língua dele. Jamais. O atendimento de uma pessoa em crise convulsiva é somente, preservar de lesão na cabeça. Lateralizamos o paciente e contemos a cabeça. Se for possível, afastar objetos que estejam próximos de ele não se machuque, ótimo. Se não for possível, nossa preocupação é a cabeça. Contemos a cabeça lateralizada. Jamais colocar nada na boca, jamais colocar muito menos o seu dedo. Você vai ficar sem ele. Mas é a língua, não vai enrolar, a língua não enrola, a língua decai sobre a glote. Quando você lateraliza, a língua vai para o lado também e desobstrui. É comum que ele tenha bastante salivação nesse momento, ele não consegue deglutir. Não tem mal algum, tá? E se ele estiver mordendo a boca, assim que passar a crise convulsiva, a gente trata disso. Não tem que ser feito durante, tá? Somente lateralizarmos. Chamar ajuda e caminhar para o hospital, tá? As crises convulsivas duram em média de 2, 3, no máximo 5 minutos. Então, nós vamos fazer esse atendimento. Qual foi o erro lá no Big Brother? A demora no atendimento, as más orientações. É isso que eu falei para vocês na aula prática lá que nós fizemos. Teve 2 seguidas. O que eu falei para vocês nas aulas na aula prática, vai ter um monte de gente palpitando errado na orelha de vocês. Eu já falei isso para vocês? E vocês viram lá na televisão exatamente o que eu falei. Aí você estava atendendo, lá está alguém falando, puxa a língua dele, põe não sei o que na boca. Se você não tem convicção do que você está fazendo, você vai ficar em dúvida e vai fazer o que o outro falou, vai ficar com medo de ser julgado. Se eu não fizer isso, daqui a pouco está sangrando da boca, vão falar que a culpa é minha. Eu sempre falo para vocês, você tem que fazer se você tem convicção, se você sabe. Se você não sabe, saia da frente para quem saiba fazer. Porque você está no comando do atendimento. Você sabe que não é para puxar a língua, você sabe que não é para pôr nada dentro da boca. Pode ser quem for que fale que é para fazer. Você vai falar, não vou fazer. Saia. Você está atendendo. Teve outro caso também, até já falei para vocês, da mulher que se afogou e foi em Gabriel, e tinha uma médica lá atrás, ela fez certinho, fez a reanimação, depois ela voltou, ela lateralizou, fez tudo certinho.
chegando. Ela estava fazendo a reanimação, a moça voltou, o outro falou, não para, continua fazendo. Ela falou, não, ela já voltou e virou, lateralizou. Se é um outro emocionado, vai continuar fazendo porque o outro está falando. E aí você acabou de fazer uma coisa, trazendo de volta, você perde outra vez. Então, essas pessoas que ficam em volta falando sempre terão. Mas você sabe o que você tem que fazer, você vai lá e faz. Eu vi um vídeo ontem no Instagram que o pessoal disse que eu não sei quem estava passando mal no ônibus, demorou para chegar ao SAMU e tinha gente tentando fazer uma MCP. Você sabe se a pessoa estava parada ou não? Aparentemente ela não estava, porque eu vi a perna dela mexendo. E estava o pessoal com a mão assim, ó. A pessoa você está sempre fazendo assim. Tudo bem, você teve boa intenção, mas a boa intenção também mata. Então, assim, você chamou ajuda. Se você não sabe fazer, não adianta. Não adianta. Você vai piorar a situação. Todo mundo acha que desmaiou, você tem que fazer reanimação. Reanimação para quem está precisando ser reanimado. Quem está parado. Né? Aqui na Responsiva piora da situação, porque está numa televisão, está aparecendo para o mundo todo. Né? Onde estava a equipe de resgate de dentro lá do Big Brother? Demoraram um tempão, eu vi o vídeo inteirinho, demorou 2, 3 minutos para entrar, 2 cabras todos cheios de roupa, mas a gente não ia conseguir ajudar em nada. Com certeza não era, da produção. E eles são obrigados a ter bombeiro civil lá dentro, são obrigados a ter equipe médica. Cadê? Então, assim, além de ser um programa que desinforma, é um programa que coloca em risco as pessoas. Ensina coisa errada. Mas vocês sabem qual é o certo. E você foi a modelo. Você foi a modelo. Por sinal, alguém está perdendo a atriz. Porque olha, eu estava quase acreditando que você estava funcionando mesmo. Eu falo do marido, que ele matou barato, só dá um VR para ele que ele vai correndo. Eu estava quase acreditando que você estava funcionando. Eu estava achando. Gestante, se você precisar sair, pode sair. Vai tomar uma água, respirar, dar uma voltinha. É normal, você sabe, né? Que você também já teve. É normal no começo um pouquinho de náusea. Está acompanhando seu médico? Sim. Sabe que não pode tomar Dramin, né? Não, Já tem nem quase. por quê? Eu não estou muito Vonal, Nauserdron. É melhor para você que é gestante, tá? Dá menos sono, pode não dar sono, na verdade, né? Não dá sono, tá? Ajuda do mesmo jeito, faz o mesmo efeito do Dramin do Brasil. Tá? Eu não sabia que estava tomando branco. É melhor não, tá? O nome é Nauserdron. O nome comercial é Vonal, só que o nome comercial é mais caro, né? Talvez. Tá. Vai tomar Brasil não, nem pra mim, não vai produzir. Certo? Cuida da alimentação para melhorar um pouquinho. Aproveita, passa logo, daqui a pouco já nasceu e já acabou. Aí vai ficar com vontade de outro de novo. Não mesmo. Agora eu estou em 2, eu acho que só a carreira. E sem contar que ela está grávida, então eu dou conta de 2. Então, Não, vai estar com No 2. serviço. Vai estar com 2. tá vendo? 4 é parque. Vamos lá, crianças. Vocês já se animaram? E a outra que está grávida que não apareceu aí? Olha, é porque ela vai ter 2, então. Ah, Ela pegou o lugar da outra pessoa. Você não vai jogar, né? Oi? Não, então vai ver. foi, eu vi o dela. Mas eu vi uma moça aqui, que acho que é de enfermagem. E ela é lá no Morro Doce, onde a gente mora. E eu vi ela lá no morro, perto do postinho, com barriga maior que a minha. Até o final do ano a Juliana também estará. Não, Não, já falou. Ah, não. daqui uns 7 anos. Mulher
Às vezes o guarda-chuva falha, sabe? Que teve de criança que nasceu segurando o tio. Verdade. É sério, pô, não é? Quando eu tava ganhando meu neném, uma nasceu com um DIU na cabeça. Ela nasceu e Deus saiu. Tem umas que nascem segurando o tio mesmo, o tio na mão. Pra falar, ó, se lascou, hein? Sou mais forte que ele. Vamos lá. Já se animaram, já estão preparando a maternidade. Quando nascer, manda a fotinha no grupo, vai ficar lá, tá? Vai continuar lá, você manda a fotinha no grupo. Vai deixar o grupo, depois eu sei. Ele vai continuar para continuar. Então, manda lá. Aí quando você mandar a fotinha no grupo. Não, professor, você tinha razão, são dois. Exatamente. Aí você manda a fotinha do casalzinho, tá? E aí a Joana tá mandando um emoji de choro, que é cara de choro. Aí eu tava dando teste. Ele acertou. Agora sou eu. Ele acertou. Ai, ai. Sem rir não, que você. O seu é pior, tá? Você tem que pagar. Tô quieto. O seu é pior. O seu é pior que sobra pensão pra você, viu? Não paga não pra você ver. Vamos lá, crianças. Continuando, vamos para a parte de queimaduras. Nós temos diversos tipos de queimaduras. O que nos importa nesse momento são as químicas, as elétricas, biológicas e por radiação. Vamos começar com a mais legal, radiação. Radiação sol. Não só o sol, pode ser radiação de radiação mesmo, tá? Mas o sol é mais simples, né? Você está exposto a ele a todo momento. Então, Chernobyl causou queimaduras extensas. O caso do Césio 137 lá em Goiânia também causou queimaduras internas e externas. Teve gente que ingeriu o Césio, tá? Teve gente que engoliu. Eu fiquei pensando como que alguém pega alguma coisa que estava, sei lá, em qualquer canto e põe na boca. Não foi criança, tá? É louco. Teve criança que brincou também. Morreu, muita gente morreu, né? Alguns nos primeiros dias, outros depois a gente morreu. A queimadura por radiação mais comum é a radiação solar, né? Que a gente está exposto a qualquer momento. E não precisa dar um sol aqui, não. O nublado também queima, né? Queima muito. A radiação solar pode causar queimadura de primeiro e segundo grau, tá? Você vai na praia, passa o dia inteiro na praia, com o Tibete, né? Não é meu caso, mas com o Tibete, toma uma caipirinha, bate forte para do sol, dorme embaixo do sol. Acorda, está mais frito que o bife, né? Aí vai para casa e tal. No dia seguinte, não tão contente com aquela queimadura, volta para lá para queimar mais. Aí formam bolhas, que nós chamamos de flictenas. Essas bolhas já são uma indicação de uma queimadura de segundo grau, atingir uma segunda camada da pele. A pele, como nós falamos lá, é o que? É o maior o quê? Como é que eu esqueci? O maior órgão do corpo humano. Lembrei agora de uma coisa, aquelas máquinas lá que as pessoas usam para pegar bronzeado também pode ser considerado. Pode sim. Bronzeamento artificial, né? Isso. Ainda mais são cancerígenos. Acho que foi proibido aqui no Brasil, né? Foi primeiro eu tenho um salão que. Eu achei que tinha sido teve uma polêmica uma época dessa atrás dessa mas elas usam radiação que não tem risco de produzir câncer. Por isso que teve essa polêmica, né? Mas qualquer tipo de radiação pode queimar. É que a gente sempre fala na radiação solar, porque a radiação de isótopos radioativos não é tão comum você encontrar, pelo menos aqui no Brasil, né? Nós temos isótopos radioativos em tratamento médico, o próprio raio-x, a tomografia, a ressonância magnética, mas aí eles emitem radiação de outras formas, não uma queimadura, né? Temos as queimaduras biológicas que são causadas por seres vivos, da flora ou da fauna, né? Flora, as plantinhas, fauna, os bichinhos, tá? As lagartas de fogo, que é quem gostava de queimar, porque é uma bexiga, urtiga, né?
Quem nunca caiu sentado na antiga não teve infância. Queima pra caramba. Mamona queima também, tá? Só o leite, né? Porque a gente usava mamona de munição, não. Não brincava. A ortiga também eu pegava ortiga batida. Mamona queima também. Bom, pensa que a mamona é bonitinho, só para as pegar o queima também. Então é flora e fauna. Queimadura elétrica causada por eletricidade, né? Olha que coisa, né? Agora tá aí, a elétrica. Mas lá também estava o choque elétrico na prova. Não vem não. Só uma pergunta. Na prova estava lá o choque elétrico. Não era nem um dos que estava lá, pessoal. Você que não quis ver. Você ignorou o choque elétrico. Eu lia, A queimadura elétrica é causada por eletricidade. Seja você pôs o dedo na tomada e tomou um choque muito grande, um aparelho eletrônico que explode na sua mão, o seu iPhone que você bota para carregar ele explode. Do lado aí acontece muito. Exatamente. Bom, professor, a cicatriz ficou com um choque. Isso foi depois que cicatrizou. Fazendo manutenções em rede elétrica, tem pessoa que troca, por exemplo, o que eu gosto de chuveiro, a resistência do chuveiro, sem desligar o coisa lá, o disjuntor. Tem uns cabos que são vida louca. A queimadura elétrica é problemática. Todas essas aqui, faltou, lógico, faltou uma queimadura importante aqui, né, que eu não coloquei. A térmica, né? Faltou a térmica. Vamos para cá. Eu coloquei as mais complexas e deixar mais simples ali, mas já falou. A queimadura elétrica é um problema muito grande em relação a todas essas outras. Lógico, uma queimadura por radiação de isótopos radioativos é pior de todas, mas é mais difícil de acontecer. Mas a queimadura elétrica ela tem um problema muito maior do que as outras. A queimadura elétrica, dependendo da intensidade do que veio, de como veio essa eletricidade, foi um raio que caiu em você, foi uma descarga elétrica forte. Qual é o problema da queimadura elétrica? Ela não queima só o lugar. É que nem o senhor falou antes do termo que ela tem a entrada e a saída também. Exatamente. Como a gente aprende na física lá na escola, a energia não se contém, ela se propaga. E ela sempre procura um local de saída. Ela vai sair, ela não vai ficar presa dentro do seu corpo. O problema é por onde ela vai sair. E qual o estrago que ela faz nesse caminho? Geralmente o ponto de entrada da queimadura elétrica é uma queimadura de primeiro grau. A saída geralmente é uma de segundo grau. Quando eu falo geralmente, porque pode ter divergências. Não é obrigatório que seja assim. Né? Mas é o que normalmente acontece. O problema é por onde que entrou. Não necessariamente está pelas mãos. A gente sempre pensa que o choque vem pela mão porque é o que a gente mexe mais. Mas se você pisar no fio desencapado, ele vai vir do pé para cima. Ele não vai ficar só no seu pé, porque você está ali embaixo, ele vai subir, vai propagar. Então a questão é por onde ele entrou, por onde ele saiu e o estrago que ele fez no meio campo ali. O choque elétrico, o trauma elétrico, a queimadura elétrica, ela tende a ser muito grave mesmo. Ela pode não só lesionar os tecidos, fazer a queimadura tradicional, primeiro, segundo, terceiro grau, de forma externa, mas ela vai fazer a mesma coisa dentro. E se ela atingir o coração? Uma parada. O mesmo choque do DEA ou do desfibrilador manual que traz a pessoa de volta à vida, pode trazer de volta à vida, né? Uma reanimação cardiopulmonar, também faz ter uma parada cardíaca. Se pegar o DEA e der um choque, o DEA não vai dar um choque com você acordado, porque ele só vai fazer se for necessário, mas o convencional, que é de hospital, que não, que lá colocou, apoio, carregou e apertou, ele não faz distinção. Pegar um daquele e dar um choque daquele, e qualquer um de nós que estejamos aqui,
tem uma grande chance de ter uma parada cardiorrespiratória imediata. Um choque grande também pode causar uma parada cardiorrespiratória, além dos outros problemas da queimadura. Então, a queimadura elétrica tende sim a ser muito grave. Tanto é, que a gente ensina até na disciplina de emergência no técnico, vocês sabem disso, que geralmente uma queimadura elétrica, a tendência é o paciente ele vai ser atendido e vai ser internado. Ou internação convencional, ou até mesmo UTI, dependendo da extensão. Alguém que sofre um choque elétrico, não estou falando de um choque que depois o dedo tomar foi colocar uma lâmpada, não. Um choque realmente que causou um trauma. A pessoa não vai ser atendida e vai para casa. Ela vai ter que ficar no mínimo em observação. Colhido exames, feito exames de imagem, porque é muito grave. Você teve aqui uma queimadura solar de 5 graus, é grave, eu acho que vai pra caramba. Aí você vai lá, o médico vai passar uma medicação para você, e você vai para casa, vai trabalhar, fazer o que você vai fazer. Ok. Isso aqui foi uma queimadura de 5 graus lá no meio das férias. É uma queimadura de 5 graus. Mas a elétrica é muito mais grave. Muito mais grave. Tá? Justamente por isso. Se ele entra, resolve sair pela genitália. Se ele entra pelo pé, resolve sair pela cabeça. Vai morrer. Tem uma grande chance. Então, a questão da queimadura elétrica é muito mais grave que as outras. Tá? Então, eletricidade. As queimaduras químicas, elas podem ocorrer de diversas formas. O pessoal foi dar aquela. Acabou a gasolina, trouxe o galãozinho, tem que puxar com a mangueira, né? Aí vai dar aquela sugada, a pessoa tem que sugar e subir e já tirar, né? Às vezes a pessoa puxa muito forte, vai e engole a gasolina, o álcool, que seja, e desce queimando. Aquilo causa uma queimadura química, por exemplo. Ácido mesmo que caiu na pele, soda cáustica, até fazer limpeza, né? Você aluga uma casa nova, você vai lá no banheiro, joga soda cáustica, água quente e tampa a casa e vai embora, né? Para deixar fazer o efeito lá, né? No vaso sanitário, no banheiro. Mas aquilo às vezes você vai parar cair em você, queimadura química. A inalação dele também faz queimadura em tratos de vias aéreas. Cândida. A questão da ingestão de, por exemplo, você bebeu sem querer a gasolina ou o álcool de combustível ou qualquer outro produto de limpeza, às vezes a pessoa ingere sem querer mesmo. O pessoal também passa aqui caminhão da água sanitária e vem um galão da garrafa de refrigerante, né? A água sanitária. Aí a pessoa coloca justo naquela garrafa de Sprite, que agora está bonitinha lá. Aí vem uma criança e pensa que é e toma, por exemplo. Aquilo vai descer queimando, vai queimando até o estômago. O que acontece? O que não pode ser feito? Provocar vômito. Muito comum o pessoal falar, vai, enfia dentro da garganta e vomita. Se já desceu queimando, vai voltar pior. Começa por aí. Vai dar leite. O que vai adiantar dar leite, não? Não adianta. Então, a queimadura química também é muito complicada. Ingestão de produtos assim, você tem que ir para o hospital. Imediato, tá? Então, é por produtos químicos. De limpeza, combustível. Tá? E a térmica é por calor. Vapor, água quente, um ferro quente, fogo. A panela de pressão em si já é um bom exemplo. Sim, panela de pressão, um bom exemplo. Com produtos quentes. Esse negócio de fogo, meu pai, quando eu era criança, todo mundo que vai ver um gás, joga água, é o sabão, né? Meu pai acendeu o isqueiro. Eu falei, você quer morrer e matar todo mundo, né?
troca o bujão, em vez de colocar esponja com água ou sabão, Ele acendeu. ele acendia assim, aí se ficava fogo, ele apagava e ele apertava no topo. Não sei se esse velho tá esclerosando. Meu Deus do céu. Ele só testava assim, só parou porque minha mãe começou a pegar no pé dele e brigar com ele e ele parou. Mas ele acendia o isqueiro. Meu Deus do céu. É doido. Não pode não. Pelo amor de Deus. Um dia um negócio desse. Era corajoso. Você pode ver? Não. Eu também. Quando ele fazia isso, eu já saía de casa. Se você quer morrer, você morre sozinho. Não pode de jeito nenhum, gente. Um dia seguir uma coisa dessa, misericórdia. Os pessoas são doidos. Então vamos lá. As queimaduras nós temos primeiro, segundo e terceiro graus. Tem o quarto grau também. Tá? Eu coloquei aqui, a gente já falou dela. O quarto grau. O quarto grau é a carbonização, né? Uma grande explosão. Tem que ser uma grande explosão, tem que ser muito fogo. Para carbonizar. Que aí queima as 3 camadas de pele, que são a. Isso. Queima todas as camadas de pele e vai até ossos, tá? Normalmente mata, né? A não ser que tenha sido só um pequeno trecho que é muito difícil de acontecer. Então a gente trata sempre de primeiro, segundo e terceiro graus. Primeiro grau, a primeira camada mais superficial da pele. Pode ser uma queimadura de sol, ou até mesmo pingou uma gotinha de óleo. Então uma queimadura mais simples. Queimaduras de primeiro grau, tratamento é resfriar. Lava com água fria, pode passar um creme hidratante, alguma coisa do tipo. A de segundo grau que você não tinha falado é das bolhas, né? É das bolhas. Então, o primeiro grau é mais simples. Lógico, dependendo da extensão da queimadura de primeiro grau, se você ficou lá no sol, queimou as costas todas, você vai dormir meio que sem encostar em nada, né? Perdendo até umas horas. Mas o tratamento é bem mais simples. É resfriar o local e hidratação. Tranquilo, não requer internação dessa pessoa, nem que seja em hospital. Queimadura de segundo grau já é bem mais complexo. Queima derme e epiderme, queima as 2 primeiras camadas, causam as bolhas, que nós chamamos de icteres. E aí a gente faz o que com essa bolha? Vai lá e fura, né? Não? Muito bem, não fura a bolha. De jeito nenhum. As bolhas, elas existem por quê? Embaixo daquela bolha, entre a bolha e a pele queimada, ele tem um líquido. Tá? Esse líquido é feito para quê? Para manter hidratado. O líquido chama linfa. É para manter hidratado e para que a pele vá se regenerando. E proteger também de contaminação. Aí você vê que vou furar essa bolha que está abanando, furou a bolha. O que acontece? Aquela barreira de proteção foi isso. Você tem uma grande chance de infectar o local. Uma coisa é recuperar, dependendo do tamanho da lesão, em alguns dias, pode ser que você precise até de tomar antibióticos e tratamento até mesmo internado. A lesão com bolhas, você não precisa fazer curativos assim fechados. É higiene, lavar bem, secar com cuidado e hidratação local. O uso de pomadas, de cremes, requer indicação médica. O que eu falo de hidratação é hidratação corporal normal, tá? E mantê-lo ali. Às vezes, dependendo do local, acaba estourando mesmo, de repente é na mão. Não tem como, a gente mexe a mão toda hora, mas acaba estourando. Se ela estourou sozinha, a gente vai cuidar. O ideal é que ele não fique com curativo oclusivo abafado. Local úmido, abafado, prolifera micro-organismos. Ah, mas está ali. Bote uma lua da noite recentemente, queimou aqui no punho. Estava bem aberto, bem feio. Está ali. Você vai estar a boca toda aberta? Melhor não. Aí você está fazendo curativo melhor.
Tem uma gás chamada Rayon, ela vem umidificada com ácido graxo essencial, que ela não gruda. Você pode colocar ali e fazer uma coberturinha, só para você sair de casa. Em casa, o ideal é estar descoberto, né? Estar ventilando e fechando. De qualquer forma, se ela estourou, o ideal é você vá para o hospital mesmo. O médico avaliar, você precisa entrar com uma outra medicação, tá? A queimadura em terceiro grau ela é mais grave. Ela queima a epiderme, a derme e tecido hipodérmico, ou subcutâneo. E queima também terminações nervosas. Então, normalmente, a queimadura em terceiro grau, ela em si, o local dela não dói, porque já queimou nervos. O problema é que em volta fica cheio de queimadura de segundo grau e dói muito. Queimadura de terceiro grau, o que nós podemos fazer no atendimento ali? É parecido com as outras, somente resfriar o local. Se tivermos pano limpo ou gás umidificado, não pode ser seco. O tecido não seja de algodão, pelo menos, né? Colocar ali em cima para não grudar úmido, jamais seco. Seco vai grudar. Uma queimadura que a pessoa se queimou, a própria expressão que ele falou de exemplo. Normalmente você está mexendo na queima meio que assim, ó, de você. Queimou aqui onde tem roupa. A gente retira a roupa da pessoa, aquilo que não estiver grudado nela. Está grudado, deixa. No hospital vai ser retirado. O que não está grudado, a gente tira. Resfria a pessoa e hospital. Não tem opção, é hospital. Tá? Não vai passar pasta de dente, pó de café, manteiga. Aí já está quente, passa manteiga, só cortou e pronto, né? Não. Hospital. Tá? Queimadura em terceiro grau tem que ser tratado em hospital. Vai ficar internado? Depende da extensão. Depende do que queimou, né? Tudo mais. Tá bom? Beleza? Está acabando, calma. Vamos para cá com os ossos quebrados. A parte mais legal. Fraturas. As fraturas elas podem ser expostas ou fechadas. Fratura exposta é aquela que você tem a ruptura de tecidos. Precisa estar o ossão todo para fora? Não. Basta que ele esteja aparente. Pode ser até um pedacinho. Não tem problema. A fratura exposta tem um problema em relação às outras fraturas. Além de ser a fratura, ela está aberta a contaminações externas. Você quebra no meio da rua, quebra em qualquer lugar. Então tem que estar cheio de micro-organismos doidos para entrar ali e causar um processo infeccioso. Então, a fratura exposta nós temos que ter essa preocupação de preservar o local lesionado de contaminações e protegê-lo. Tá? As fraturas fechadas elas são divididas em fraturas simples, que é aquela mais comum, que antigamente eu falava que trincou o osso. Fratura em galho verde é uma fratura comum em quem? Crianças. Galho verde, porque o galho maduro normal se faz, ele quebra, o galho seco, né? O galho verde, ele enverga e volta. Não deixa de ser uma fratura, mas ele enverga e volta. Temos as fraturas por compressão. Tanto seja por um esmagamento ósseo acidental, cai alguma coisa pesada em cima, você é comprimido contra uma parede, ou cai uma parede ou uma outra coisa em você, um maquinário, como eu mostrei para vocês, a pessoa pondo a mão e sendo amassado, ou até mesmo trabalhando, quem trabalha carregando peso e tem compressão das vértebras, também é uma fratura por compressão. Fratura cominutiva é aquela que eu já falei para vocês que eu acho que é a pior que tem, porque ela se pativa todo, quebra um monte de pedacinhos, tem vários fragmentos ósseos. E por conta desses fragmentos ósseos, pode ser
uma fratura depressiva. A fratura depressiva, ela é uma fratura que vem por conta da conjuntiva. São esse fragmento que se finca em tecidos próximos à fratura. Ela é muito comum de acontecer nos PCS. Por quê? O crânio é muito próximo do cérebro. Então, uma fratura no crânio, às vezes uma fratura conjuntiva, pode perfurar. Tá? Os tratamentos para fratura no nosso atendimento no APH, o que a gente tem que fazer? Independente de qual for, imobilizar. Imobilizar, o que mais? Manipular o mínimo possível. Se possível, elevar o membro, se for possível. Não tracionar. Tá? Esses são os objetivos gerais. O principal objetivo é, a gente não vai conseguir ver se deu certo, mas nosso principal objetivo é evitar deslocamento de fragmentos ósseos. A olho, não tem como a gente saber qual dessas fraturas ocorreu no paciente, não tem como a gente saber. Só saber se for exposta que você vai estar vendo que está aparecendo, mas qualquer uma dessas a gente não tem como saber. Então a gente trata como se fosse a pior, que é a conjuntiva. A conjuntiva vai soltar fragmento ósseo, que ela já é cheia de fragmentos. Então, nosso objetivo é tentar que isso não se espalhe mais. Então, por isso a gente não pode ficar mexendo para lá e para cá. Tem que fazer uma imobilização bem feita. Né? Se é uma lesão no membro superior, a gente consegue fazer uma imobilização, botando no carro até levar. Membros inferiores ou pélvico, o ideal é que você aguarde o resgate no local com a pessoa em repouso. Né? É mais fácil. Então, nosso objetivo principal, o maior de todos, né? É evitar deslocamento de fragmentos ósseos. E os demais objetivos é exatamente esse: mobilizar, não tracionar, manipular o mínimo possível e, se possível, levar o membro para diminuir edemas. Tá? Beleza? Tórax. No tórax também tem fraturas. Costela quebrada, externo. Pode quebrar o osso externo? Uma beleza, uma fratura no externo. Beleza. Entre as fraturas de tórax, de costelas, temos o tórax instável. O tórax instável, ele é uma fratura causada em pelo menos, duas costelas em dois pontos diferentes ou adjacentes. Causa uma instabilidade. Quando a gente respira, assim, o pulmão enche e as costelas acompanham o pulmão para cima. Quando você respira, eles vão para baixo, simultaneamente. No tórax instável acontece justamente o contrário. Você inspira, as costelinhas vão para baixo. Você expira, elas vão para cima. Mas só mudou a direção. Qual que é o problema? Primeiro é a dor. Segundo, que pode causar perfuração. Onde? Pulmão e coração, né? Aqui. Pode causar pneumotórax, hemotórax ou tamponamento cardíaco. Lógico que tem outras causas que podem levar a isso, tá? Mas o tórax instável é uma delas. Então, qual é o tratamento do tórax instável ou uma fratura de costela? Fratura de costela comum, uma imobilização e encaminhar para o hospital, analgesia. O tórax instável, não tem como você tirar ele sozinho do lugar. Mas como eu vou saber? Você vai ver. Ele é nítido. Não tem como falar que você não viu. Dá para ver. Igual eu mostrei para vocês no vídeo. É daquele jeitinho. Dá para ver muito bem. Então você nem mexe nele. Chama o resgate, acalma a pessoa e aguarda o resgate. Mas vamos pôr no carro levando. Melhor não. Deixa ele quietinho lá. O resgate vai chegar, vai atender e vai levar embora. Tá bom? Outro tipo de fratura de costela dá para você atender.
tranquilamente. Mas essa daí, não. Chama o resgate, fica ali do lado da pessoa, acalma a pessoa e espera chegar. Tá? Nos traumas torácicos nós temos pneumotórax, hemotórax e tamponamento cardíaco. Eles podem ocorrer, todos esses aqui, pelo tórax estável, sim, que é muito comum também acontecer, mas por qualquer outro tipo de trauma no tórax. Pancadas, tiro, facadas, perfurações acidentais, batidas bruscas, acidente automobilístico, atropelamentos, quedas. Né? Então vamos lá. Pneumotórax, presença de ar no espaço pleural. A pleura. A pleura é uma película que reveste o pulmão. Olha que pulmão bonito, tá? Aqui. Você gosta. Até melhorou depois do meu desenho. Meu desenho é sempre para as pessoas melhorarem. Tá? Eu vou botar a identificação, embora esteja muito claro, está todo mundo entendendo o meu desenho, mas aqui ó, é a pleura, tá? Aqui é o pulmão. O desenho é tão bonito quanto a letra. Então, aqui nessa pleura, essa película, essa membrana que reveste o pulmão, você fala, mas entrou ar ali, o pulmão tem que ter ar? O pulmão, não a pleura. A pleura tem em torno de 10 a 15 ml de líquido para dar uma umidificada só. E ela também não é para ser elástica, igual o pulmão que expande. Né? Começa a entrar ar aqui por conta de uma perfuração. Entrou ar aqui. Ele vai igual a bexiga. Ao mesmo tempo que ele vai inchando, o pulmão vai comprimindo. É simultâneo. Entra o ar por ali, tá? Piorou aqui, piorou, vai enchendo. O pulmão vai crescendo. Até que ele aconteça um negócio chamado colabar. Fica seco nessas formas. Ele fecha. Isso nós temos um pneumotórax simples. Em alguns casos, tem uma perfuração para entrar o ar e a outra para sair. Aí ele fica, você inspira, vai para a pleura, você expira e sai pelo orifício externo. Isso nós chamamos de pneumotórax aberto. Para esse pneumotórax, esse tipo de pneumotórax, nós temos um curativo que você pode fazer com uma sacolinha plástica, qualquer tipo de plástico que você tenha limpo, e qualquer fita, até durex, chamado curativo de 3 pontas. O curativo normalmente é assim, ó, fechadinho, certo? Esse a gente vai colocar aqui, ó, e não fecha a parte de baixo. Por quê? Quando a vítima inspirar, ele vai grudar aqui. Quando a vítima expirar e for sair por aqui, ele vai sair e o ar de fora não entra por conta da pressão negativa. Ou seja, vai evitar a contaminação vindo de fora. Tá? Em alguns casos, ele entra aqui no pneumotórax simples, por exemplo, o ar, a pleura, o pulmão colabou, a pleura encheu, ele continua enchendo. Ele vai começar a empurrar, vamos dizer que ele está aqui na direita, vai começar a empurrar da direita para a esquerda esse pulmão cheio. Vai empurrar mediastino, coração, para o lado do outro pulmão. Olha que coisa danada. Vai ser fácil para a pessoa respirar, né? Nesse caso, ele se chama pneumotórax hipertensivo. O único tratamento para isso na emergência é a drenagem desse ar. A drenagem desse ar pela pleurocentese, que é uma agulha e aspira, faz com que volte aquele pulmão para o cantinho dele, ele deixe de ser hipertensivo e pode ser simples. Lembra que eu
tórax também. Tá? A drenagem, a bolinha, perfura, o médico faz, tá? E aspira. Ou um dreno de tórax também. Se a gente não pronto-socorro assim, vamos passar um dreno de tórax que é muito mais eficiente e mais simples. Tá? Dúvidas? Podemos ter também um hemotórax. Se o pneumotórax é ar no espaço pleural, o hemotórax é o quê? Sangue. Esse mesmo local. A diferença é que ele não tem classificações. Ele é hemotórax, mas ele faz a mesma coisa. O sangue vai ocupar esse espaço da pleura e também vai comprimir o pulmão atingido. Igualzinho. Mesma coisa. Tratamento também é pleurocentese. Aspirar ou principalmente dreno de tórax com celular. E aí o dreno de tórax tem que ser colocado dentro do hospital. Tá? Mas o tratamento também pode ser pleurocentese. Ok? Certo? Nós temos algo parecido que acontece no coração. Agora você vai ver que coração bonito que eu vou desenhar. Vou desenhar até de vermelho no coração. Agora vocês vão ficar doidos. Coração. Tá. Não é um coração? A gente tem que fazer um coração. Mas o que é isso aqui? É um braço? Isso é um coração. O coração também tem a sua membrana. Isso é uma pericárdio. O pericárdio ele é parecido com a pleura. Situações semelhantes. Por questão de uma lesão, próprio trauma torácico, o tórax instável, uma perfuração a faca, sei lá, qualquer lesão dessa, um trauma direto no coração, ele se preenche de sangue e ele vai comprimir o coração. O coração ele faz assim, nós chamamos de sístole de diástole. É o tum do coração. E aí quando você verificar a pressão, você está verificando exatamente isso. Você vai auscultar a sístole e a diástole. Só que ele começa a comprimir, o coração já não consegue fazer tanto, ele vai perdendo força de contração, porque ele está sendo espremidinho ali. É parecido com o do pulmão, só que a diferença, o pulmão vai dar, geralmente dá tempo para você socorrer muito mais rápido. Aqui você tem que ser muito mais ágil, porque o tamponamento cardíaco, lembra aqui, ó, ele evolui com choque cardiogênico e pode também evoluir para uma parada cardiorrespiratória muito rápida. Então o tratamento para ele também é de imediato ali, pode ser uma punção, uma pericardiocentese, ou ainda em centro cirúrgico, uma toracocentese, abre o tórax. Isso vai ter que ser feito de qualquer forma, mas vai lá para o centro cirúrgico, abre, drena, conserta onde está a lesão, e aí o paciente vai ficar não tem muito tempo lá, dando tudo certo. Depois de algumas semanas ele vai para casa. Tá? Mas o nosso atendimento, como que a gente identifica, por exemplo? Lógico, a olho nu você não sabe se é no coração ou se é no pulmão. Só se quando é o pneumotórax aberto você vai escutar o vazamento do ar, igual uma bexiga esvaziando. Mas se não, você tem que olhar e saber como tem que estar. Mas de qualquer forma, os sintomas são parecidos. Falta de ar, desconforto respiratório, ansiedade, sudorese. Tá? Então, na dúvida, um trauma direto com o tórax não se brinca. É direto para o hospital. Tá? Uma pancada forte no tórax. Uma paciente com sintomas não é para perder tempo. É direto para o hospital o mais rápido possível. Tudo bem? Pergunta. Não? Beleza. Vou encerrar aqui a gravação. E agora a gente vai conversar. A conversa não pode ser gravada. Tchau.